Vai conversar com a doutora Rosane Farias. Ela é médica e faz parte da Pastoral da Família. Bem-vinda. Bom dia. Queria que você primeiro explicasse pra gente essa questão da fertilização, porque pelo que eu estava conversando, você seria contrária à fertilização assistida como um todo. Bom, o que acontece? É preciso partir de uma pergunta, né? Para cada um de nós, quando é que começa a vida, né? Existem várias correntes. Existem correntes que dizem que a vida começa na fecundação, que a vida começa quando aquele serzinho já tem um sistema nervoso se formando, ou então quando já tem alguma consciência do amor, ou até mesmo assim que ele nasce, né? Alguns juristas defendem isso, né? Que a vida deve ser defendida a partir do nascimento. Então, essa pergunta que cada um tem que se fazer, né? Eu, como católica e como médica, acredito que a vida começa na fecundação. Gozado que é muito mais fácil determinar a hora da morte, né? Porque quando há a morte do sistema, morte cerebral, há a morte. Pois é. E no nascimento não é a hora em que começa a ter células do sistema nervoso. Pois é, existem várias correntes, né? Isso que eu tô te falando. Eu aqui não sou a dona da verdade, né? E assim, como o Marcelo bem falou, eu acho que é necessário respeito, né? De cada postura, seja religiosa, seja profissional. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente não pode ter a questão do preconceito, sabe, Fátima? O primeiro mandamento para aquele que é cristão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, se eu não aceito, se eu não amo, eu estou sendo incoerente, né? Como cidadã e como pessoa cristã. Como médica, você se vê em situações assim que são conflitantes? Por exemplo, se você tivesse que fazer uma fertilização, para você seria algo difícil? Não é minha área, né? A minha especialização é medicina do trabalho e perícia médica, né? Talvez eu até não escolhesse exatamente essa especialização, porque eu não conseguiria lidar com isso. Eu não faria algo que vai contra os meus princípios. Mas isso é meu. Eu respeito a escolha de cada um. Mas eu não conseguiria fazer algo que fosse contra a minha escolha pessoal, entende? Em relação à própria igreja, na pastoral que você acompanha, na Pastoral da Família, você estava dizendo que não é possível você rejeitar uma criança, por exemplo. Com certeza. Um fruto de uma relação homossexual. Com certeza. Essa criança seria facilmente batizada na Igreja Católica? Olha, aí eu acho que existe um ponto muito, muito difícil de lidar, porque existem sacerdotes e sacerdotes, né? E eles têm autoridade para orientar os seus fiéis, né? Eu sou só uma leiga, né? Mas o que eu posso te falar é que a criança, ela é filha de Deus, né? E ela tem que ter esse direito assegurado, né? De ser reconhecida como tal. Nesse caso, acho que é muito importante a questão do padrinho. Por que eu te falo do padrinho? O padrinho é aquele que assume que vai educar aquela criança na religião católica. Se não for para isso, ela não precisa ser batizada, né? Eu acho que você, por exemplo, se eu vou casar na igreja, é porque ali é minha convicção. Casamento não é um ato só festivo, assim como batizado também não, né? Batizar uma criança significa você inserir a criança naquela fé, né? Então, assim, mesmo que os pais não tenham essa fé ou não tenham feito essa escolha, né? Mas se ele quer isso para o seu filho, ele acha que isso é bom para o seu filho, então que o padrinho assuma essa responsabilidade, já que as crianças são batizadas ainda muito novinhas, né? Elas não têm ainda consciência para assumir essa fé católica. Aí é a importância do padrinho. E você já viu alguma situação de um filho de casais homoafetivos serem batizados? Não. Nunca acompanhei nenhum caso, né? E você eu trabalho com a equipe pré-matrimônio, então eu lido mais com curso de noivos, prepara-se até para jovens no crisma, né? E a gente fala muito sobre a questão da sexualidade. E, assim, essa parte do pós, eu não lido com isso diretamente. Você sente que na igreja essa discussão em relação à homossexualidade está mais presente? Com certeza. Está mais presente na sociedade, né? O jovem, o cidadão cristão, ele está inserido no mundo, ele não mora numa bolha, né? Então a gente lida com isso todo dia, né? Como vocês muito bem disseram. Faz parte do nosso cotidiano.